Bom dia, boa tarde, boa noite para quem vai assistir esse vídeo depois. Sejam todos muito bem-vindos. Boa noite, seja bem-vindo. Que bom ter você aqui. Vamos já começar, tá? Hello, my friend. Teve um dia desse, eu tava aqui, né, fazendo a live, aí entrou uma amiga minha, italiana, aí lá vou eu ter que falar italiano com a menina, eu digo, eita. Ai, uma graça. Deixa eu ver aqui a hora. Pronto, vamos lá, vamos começar. Então, vamos falar sobre energia hoje. Tema bem presente, né, Fabiano, nesse período. Pois é. Eu tava pensando sobre isso, tava vendo assim, o quanto a gente tá perdido, né? Tá meio perdido, todo mundo muito preocupado com tudo isso que tá acontecendo aí mundo afora. Toda essa loucura aí, né? Realmente não é fácil não, a gente tende a entrar, né, em toda essa... É um período muito pesado. Entrar em toda essa gama aí de mal-estar, de raiva, de tristeza, de preocupação, nervosismo, agitação, né? E aí eu me peguei pensando o seguinte, que se você não tem cuidado, se você não observa, não começa, boa noite minha linda, se você não começa a se observar, não começa a entender que essa questão energética ela é muito presente, ela tá ali muito organizando de certa forma a sua vida. Se você não começa a observar isso, se você não começa a prestar atenção nisso, o que acontece? Você é engolido, né, por tudo isso aí que a gente acabou de falar. Então tem umas coisas assim que seriam interessantes a gente começar a ver, que nossa vida, nossos corpos, nós temos vários corpos, né? São vários. Então, um desses é o campo energético. Nós temos esse campo energético. E essa energia é o que nos dá a sustentação para estarmos aqui nesse ambiente, nesse universo, nesse mundo, nesse planeta, né? Muitas vezes a gente se pega meio que fora dessa, como se isso não fizesse parte da nossa realidade, como se isso fosse algo, não, isso é algo místico, algo que para essas pessoas aí, esse povo aí para esse povo aí que mexe com essas coisas, né, de meditação, de não sei o que, mas não é. Todos nós temos esse campo. Então, quando você entende que esse campo ele é importante, sim, você observá-lo, você começar a cuidar dele com mais carinho, com mais atenção, você percebe que a sua vida ela começa a criar, ela começa a entrar num certo fluxo de fluidez, de acalmia até um certo ponto. Você consegue entender, ao entender tudo isso, você consegue entrar nesse fluxo, né, nesse meio. E aí
muitas vezes, por exemplo, vou dar um exemplo aqui para ficar assim mais fácil. Você entra em determinados ambientes e aí começa a não se sentir tão bem. De uma hora para outra você percebeu assim, sentiu um arrepio, ou você chegou nesse ambiente e começou a não se sentir tão bem, deu dor de cabeça, né? Como a gente já comentou aqui em outras lives. Então o teu corpo físico, ele começa a reagir a esse campo energético. E aí você, ao entender que isso é real, sim, você começa a praticar determinados exercícios, a praticar determinadas coisas que vão te dar uma certa proteção até, né? Então você vai entender que o seu emocional também vai influenciar nisso e vice-versa, né? Sempre uma troca. Então, é cuidar de todos esses nossos corpos. Não dá pra gente cuidar de algo sozinho, assim, separado, sabe? Porque tá tudo muito junto, tá tudo muito... Gente, eu peço desculpas a vocês hoje, a live, eu tô um pouco... É que eu comecei a fazer uma limpeza energética, e essa limpeza energética muitas vezes ela influencia também no nosso físico, né? Nos dá um certo... às vezes tem algumas reações, dependendo da limpeza que é feita, né? Temos algumas reações como dores de cabeça, mal-estar, mas isso é super normal, tá? Não é nada de que você diga assim, estou doente, né? Estou mal. Não, são sintomas que vêm para limpar mesmo, né? Então, me perdoem por isso. Oi, George. Tava falando aqui, Jorge, que hoje eu tô um pouquinho meio... que eu tô fazendo um processo de limpeza energética, né? Eu comecei ontem e aí isso tá mexendo um pouquinho comigo. Tô meio... Mas faz parte. Então, como eu tava falando, essa coisa das energias, né? De você perceber que você tem se você quiser, claro, se você tiver essa intenção, você pode sim controlar o que entra no teu campo até um certo ponto, né? Se você está presente, se você está observando, você começa a sentir. Por isso que é interessante você se autoconhecer, porque aí você vai perceber quando essas energias começam a de uma certa forma, te atingir, né? Pode perceber que alguns relacionamentos, por exemplo, eles nos fazem mais mal do que bem. Fazer mal, que eu quero dizer, é algo assim que sufoca muitas vezes o parceiro. Eu estou falando em parceria, mas parceria pode ser de qualquer coisa, tanto familiar ou romântico, par romântico, seja o que for. Então, tem a tendência das pessoas, inconscientemente, elas têm essa tendência de sugar, né, a energia do outro. Se são pessoas que são dominadoras, que tem muito essa coisa do dominador, geralmente ele faz com que o subjugado, né, doe a energia que ele está precisando. Então tem que se ter também atenção com isso, o cuidado com tudo isso. Quando você, como eu estava comentando antes, quando você entra em determinados ambientes, que esse ambiente está pesado, não está legal, que você não se sente bem, o ideal seria que você fizesse algo para se proteger, né? Se não dá para deixar de entrar nesse ambiente, se você tem realmente que entrar nele, então entra, mas entre de uma... você entra de uma forma consciente, né? Isso é o que faz a diferença. Nós percebemos, existem muitas coisas aí, muitas técnicas que o pessoal utiliza, né, para nos ajudar com essa questão da limpeza energética, da proteção energética. É só procurar aí que tem várias. E tem também o da doação, né? Existem pessoas que fazem doação de energias, praticam reiki, praticam
Reiki, energização de todas as formas, tá? Mas o Reiki é o mais conhecido, né? Assim, é o que a gente vê mais falar. Só que para você fazer isso, você tem que estar em um certo ponto de equilíbrio. Não dá para você sair, mas a energia não é a minha. Por Reiki eu uso a energia, sim, mas vai passar por você de qualquer forma. E se o teu campo está contaminado, automaticamente essa energia pode ser contaminada, sim, até um certo ponto, né? Então tem que se ter muito cuidado mesmo. É uma coisa muito séria. A gente está vivendo um momento que não tá fácil, todo mundo tá vendo aí, né? Não adianta você querer fugir, não vou ver isso, não vou falar sobre isso. Sim, mas tá aí, tá acontecendo, né? Não dá para você negar. Então, se você não se cuida, se você não faz esse movimento de olhar para as suas energias, você vai ser engolido, como eu falei aqui no início da live, você vai ser engolido por tudo isso. Então, mas aí como é que eu vou fazer então? Se eu sei que está acontecendo, né? Se tem todo esse campo aí de essa coisa pesada, né? O que é que eu posso fazer? Pois é, se equilibrar emocionalmente, fisicamente também, praticando exercícios, uma boa alimentação, uma alimentação saudável. Porque, gente, os alimentos, eles também nos proporcionam energia, né? Energia para o corpo físico. Mas essa energia, ela também é transferida para outros níveis. Então, se alimentem de coisas saudáveis, façam a prática da meditação diária, procurem se manter o máximo que vocês conseguirem num processo de autoaceitação, de autoamor, de acolhimento. Doe isso também, sabe? Seja esse acolhimento para o outro, porque tudo isso vai te dar uma certa... É como se você meio que se protegesse, sabe? Quando você pensa no outro, quando você faz algo em prol do outro, você automaticamente traz isso para você também. Você é o primeiro beneficiado sempre. E basicamente é isso. Então, existem algumas práticas que você pode... mas eu não sei nem o que é essa coisa de energia, nunca nem senti, não sei nem para onde é que vai. E aí você faz tem uns exercícios, tem um que eu acho bem legal, que você olha para sua mão, você se concentra no meio dela, né, na palma da mão, bem aqui assim, se concentra nesse meiozinho aqui e imagina esse meiozinho girando, tá? Imagina como se tivesse um redemoinho lá dentro girando. Ao fazer isso, automaticamente você vai meio que ativar um chakra que nós temos aqui na nossa palma, que é o palmo chakra. E esse chakra, quando ele ativa, você vai observar que vão aparecer vários pontinhos branquinhos, eles vão começar a aumentar. À medida que você vai fazendo o exercício, ele vai aumentando, é porque eu não sei se dá para vocês verem aqui, mas se você começa basicamente é isso, tá? Você olha para esse meio da sua mão e começa a focar, se concentra mesmo. E aí você vai ver que vai sair calor da sua mão, vai começar a sentir um calorzinho, outras pessoas sentem uma coceirinha, tá? Isso é tudo ativando. Quando tá ativando esse chakra, você começa a sentir esse movimento. E aí você pode praticar nas plantinhas, nos animais também. Os gatos, eles são muito sensíveis a esse campo energético nosso. Por isso que quando a gente tá meio para baixo, todo o gatinho chega, né? O animal, geralmente o gato, o cachorro, ele chega, fica pertinho de você, né? Lambendo, passando por perto. Pois é, porque eles sentem isso, eles estão muito conectados com essa energia, né? E aí você começa por exemplo, a plantinha, você pensa que vai sair essa energia da sua mão, vai sair junto com ela, vai sair amor, vai sair paz,
vai ser, deseja para a plantinha que ela fique muito verdinha, que ela dê bons frutos, sabe? É mais ou menos isso, que ela fique saudável. E isso também pode ser feito em prol das pessoas também. Nós podemos fazer esse movimento, esse trabalho com plantas, com animais, com pessoas. Com as pessoas é um pouquinho mais assim delicado, porque assim, o interessante é que você peça permissão primeiro, tá? Nada de chegar já doando, se nem a pessoa tá pedindo nada, sabe? É um pouco, eu acho isso muito intrusivo. Eu fazia isso antes, quando eu não entendia muito bem. Meu negócio era querer ajudar, né? Mas nem sempre só o querer ajudar é o bastante, né? Então eu me pegava muitas vezes, as pessoas estavam lá, ai não, vou lá fazer, jogar energia na pessoa para a pessoa ficar bem. Então tem que se ter uma certa atenção também com isso, né? Pergunta para a pessoa se ela aceita, pode ser que a pessoa não diga que não, e tá tudo bem, tá tudo certo. Eu já levei um monte de não e ok, faz parte, né? Outras pessoas, quando elas estão inconscientes e você percebe, sente a sensação, você sente que precisa fazer aquilo ali, então ok, aí é uma outra história. Para isso você tem que estar conectada, né? Tem que estar conectada com o teu amparo, com o teu amparador, tem que estar conectado com esse amparo para saber se pode ser aquilo ali, né? Se é realmente aquilo. Então você vai sentir, tá? Geralmente, para quem não escuta, não consegue ouvir o extrafísico, não consegue ver, não consegue, você sente, geralmente a resposta vem dentro de você, né? Você percebe que aquilo é para ser feito, sim. E aí você serve como canal para isso. E nada melhor do que, para ser esse canal, nada melhor do que você estar bem, né? Por exemplo, esses dias que eu estou fazendo essa limpeza, né, que eu comecei ontem, é um período que eu mais recebo. Eu não estou tão apta para doar, entende? Então eu mais recebo a energia vem até mim. E essa energia ela pode vir de várias formas, tá? Não necessariamente somente através de... Ela pode vir de várias coisas. Ela, por exemplo, no banho você recebe essa carga energética da água, né? A água ela é um ótimo ela transmite, né? Ela passa para você essa coisa da limpeza, né? Da purificação. E os cristais, para quem acredita, para quem gosta, né, da energia dos cristais, que é uma energia forte também. Muitas pessoas não, isso é besteira, isso é... ok, você acredita no que você quiser, você é livre para isso. Mas que faz uma diferençazinha, faz, isso sim. Não adianta querer mentir. É tanto que quando você vai, por exemplo, para ambientes como cachoeiras, o contato com a natureza, né, cachoeira, mar, na praia e tudo, quando você entra, você se sente mais recarregando as baterias. É mais ou menos assim, é como se você recarregasse essas baterias. E aí, por isso a gente se sente tão bem. Então, tá, mas aí eu não estou podendo ir para o mar, não estou podendo ir para uma cachoeira. Como é que eu faço? Faça isso na sua casa, onde você vive. Faça com que esse ambiente seja um ambiente que recarregue as suas baterias, né? Quando entra na tua casa, você finalmente cheguei no meu paraíso, sabe? Faça do seu ambiente algo assim. Existem residências onde é tudo muito, como eu posso dizer, tudo muito frio, sabe? As pessoas mal se falam, ou muitas vezes também temos uma coisa de guardar objetos de pessoas que já se foram, né? Para ficar aquela coisa, ficar olhando para o objeto, lembrando da pessoa.
Isso não é interessante também, tá? Porque os objetos, eles também absorvem essas energias, eles ficam impregnados. E é como se, de uma certa forma, você meio que tentasse prender aquela pessoa ali naquele ambiente. Então, mantenha a sua casa organizada. Essa organização fora reflete o que você está dentro, né? O que a gente leva dentro. Então, comece a organizar a sua residência, organizar os armários. Isso não é besteira, tá? Tudo isso é processo energético também. Você pode observar que quando tem desorganização, quando a casa está suja, quando o ambiente não está legal, você não se sente bem, né? Por quê? Porque você sente no teu campo energético, você sente o padrão vibratório daquele ambiente, né? E através desse padrão vibratório você consegue perceber se o ambiente está sujo ou não, está limpo, mesmo que não esteja limpo, sujo fisicamente, mas ele pode estar emocionalmente, pode estar energeticamente sujo. Como? Ambientes onde tem muita discussão, onde tem muita falta de respeito, onde tem muita desunião, onde as pessoas não conseguem olhar para o outro, sabe, com amor, com empatia. Então, tudo isso deixa esse ambiente carregado, esse ambiente pesado. E isso são as energias que percebemos, né, que percebemos do meio. A mesma coisa com a outra pessoa. Se alguém não está bem, como eu falei antes, né, da pessoa que doa energia, que faz o trabalho de doação energética, se você chega perto de alguém e esse alguém não está com boa intenção, ou esse alguém, como eu falei também antes, é uma pessoa que é dominador, né, que gosta de ser o dono do pedaço, até às vezes inconscientemente, ele nem tem consciência de que é desse jeito. Muitas vezes essas pessoas, elas tendem a roubar, a puxar a nossa energia. E aí você se percebe muito. Um exemplo aqui que fisicamente você pode perceber, por exemplo, é quando você começa a bocejar muito, tá? Você boceja muito. Aí isso aí já é um sinal, pode ser um sinal, né? Se você não estiver muito cansado, tiver muito sono, isso aí pode ser um sinal de que tem alguma coisa ali que não está legal. Então, o bocejo, ele é uma desses sinais, tá? Bocejo, muitas pessoas sentem dores, por exemplo, eu sinto dor na têmpora, quando eu chego num ambiente, eu tenho um certo arrepio, me dá um mal-estar, uma náusea, sabe? Me dava, né? Porque agora eu consigo já perceber antes, então eu já meio que me autoprogramo. Mas assim, traga essa responsabilidade para si, sabe? Não espera que o ambiente, o outro esteja bem para que você fique bem. Não, faça a sua parte, né? Tá todo mundo aí perdido, tá essa confusão toda aí, tá esse tempo muito louco e tudo, tá tudo bem, mas dentro de mim, no meu mundo, no meu universo aqui, eu estou em paz. Por mais que fora eu pareça estar assim, com tudo ao meu redor mostrando que não tá legal, mas dentro de mim, sim, tem um espaço, tem um espaço de sabedoria, um espaço de equilíbrio, sabe? Como é isso, você só vai saber o que é isso que eu tô falando quando você entrar em contato com esse teu lugar, tá? Que eu tô falando aqui. A ferramenta maravilhosa para isso, como eu sempre falo, meditação. Você entrar em contato, então você vai observar que vai chegar um ponto que você vai entrar em um ambiente e vai sim, você pode se emocionar em alguns, né? Tem lugares que tem isso. Você entra, você se emociona com tudo. Teve uma vez aconteceu isso comigo, quando eu estava na Itália, eu fui visitar onde fica o corpo de São Francisco de Assis. E foi assim, foi algo lindo, sabe? Quando eu entrei no ambiente, eu chorei, assim, a lágrima descia, assim, horrores. Porque foi
O ambiente era um ambiente de amor, de gratidão, de reconhecimento por tudo de bom, né, que esse homem fez aqui quando estava aqui nesse planeta. Então, as pessoas que iam ali, né, os devotos, as pessoas que iam agradecer, então isso tudo fica impregnado nesse ambiente, sabe? E aí quando você entra, automaticamente você é meio que engolido por tudo isso. A mesma coisa quando o ambiente é agradável, é também com o ambiente desagradável. Existem ambientes que eu não vou, que eu não frequento, não adianta, eu não vou, por quê? Porque eu sei que eu não vou, não é uma coisa legal. E isso é preconceito? Isso é julgamento? Não, não é. Isso é você entender que aquilo ali já não faz mais parte do que você quer para a sua vida, sabe? É diferente. Não é que você não vai mais lá porque você se sente superior ou porque eu não posso me contaminar com a energia do ambiente. Não, não é isso. É porque aqui eu vou num lugar, se eu sei que eu não vou ficar bem depois. Me diga, pra que isso? Eu não consigo ver lógica, sabe, nisso. Então eu não vou, simples assim. Eu sou adulta o bastante para escolher aquilo que eu quero para mim. Se eu quero quebrar a cara ou não quero, se eu quero ir ou não quero, sabe? Então, o ideal é que a gente comece a perceber tudo isso, comece a estudar mais sobre isso, comece a pesquisar mais de uma forma consciente, tá? Não acreditando em qualquer coisa que digam ou não acreditando em qualquer coisa que todo mundo fala, que todo mundo faz. Não, faça as suas experiências, prove, faça isso com você mesmo. Essa coisa, por exemplo, eu não entro, vou dar uma ideia aqui para quem quiser, tá? Eu não entro em casa com sapato que eu venho da rua, com sapato ou chinelo, seja o que for. Eu nunca piso dentro de casa calçada com esse calçado. Por quê? Você vem trazendo toda a sujeira que está no chão, né? Você pisa em tudo, tudo sujo, tudo, você vai pisando naquilo ali e você traz essa sujeira para dentro da sua casa, né? Então, é mais ou menos um exemplo que eu estou dando de o que é que eu quero dizer com esse exemplo, né? A mesma coisa, da mesma forma que você não entrar com o sapato sujo, né, dentro da sua casa, você vai estar poupando a sua casa de ficar contaminada. É a mesma coisa quando você está bem ou quando você não está tão bem. Se você fica dentro da sua casa, se você está o tempo todo reclamando, o tempo todo chateado, o tempo todo triste, o tempo todo, ó céus, ó vida, ó mundo, a sua vida, o seu ambiente vai ficar assim também, impregnado. Essas energias, elas meio que criam formas, sabe? São formas, pensamentos. Então elas criam formas e elas meio que grudam nos ambientes da sua casa. Tem pessoas que falam em fazer limpeza energética, né, com anil, com não sei o que. Não, eu faço assim, eu faço mais o trabalho comigo mesmo aqui dentro, sabe? Para manter o meu ambiente o mais saudável possível. Então, é claro que vai ter momentos que você não está bem, isso é óbvio. Não dá para você viver bem 24 horas por dia o tempo todo, não, é óbvio que não. Mas assim, trazer essa consciência, ficar bem o máximo que você conseguir dentro e trazer isso para dentro da tua casa, né? É você começar a trazer esse bem-estar para dentro do teu ambiente. Existem residências que as pessoas entram, eu não quero sair daqui mais não. Boa noite, minha linda. Existem pessoas que, eu não quero sair daqui mais não, né? Tá tão bom aqui dentro, eu quero ficar aqui. Esse ambiente me dá calma, me dá paz. Isso é que é o gostoso. Então faça da sua moradia. E quando eu falo da moradia, não é só a moradia física, é a moradia também desse corpício aqui, né? Também desse, isso aqui é só uma moradia, tá? Estamos temporariamente por aqui, morando, né, habitando esse corpício aqui que Deus nos deu, tá? Beleza. Então, cuida também disso.
cuida da parte física, cuida da parte emocional, cuida das tuas energias, para que você seja alguém que vai acrescentar, para que você seja alguém que vai fazer a diferença na tua vida e na vida do outro, que vai fazer a diferença no mundo em que você vive, sabe? Não tem coisa melhor do que você ser uma vestimenta, pois é. Então, faça com que as pessoas... Tem coisa melhor do que as pessoas chegarem perto de você e dizerem assim: ai, como eu me sinto bem perto de ti, como eu gosto de olhar para você, de ficar perto. Sabe, isso é que é o legal, de você poder ser esse agente de transformação. E para isso você tem que começar com você, né? Não adianta você, vou mudar todo mundo, e eu vou ficar como? Né? Então, comece essa mudança consigo. Começa a anotar. Esse é um exercício que eu faço bastante, que é anotar, sabe? Você faz um diáriozinho. Hoje eu estou me sentindo assim, fui em tal lugar, alguém chegou perto de mim, eu senti tal coisa. Comece a observar que, às vezes, depois que você toma consciência disso tudo, às vezes no início lá que você não tinha consciência, né, de nada disso, você vai perceber que você era uma marionete, que você era uma esponjinha, que onde chegava absorvia tudo, ficava doente, morrendo, se acabando e não sabia o que era. E aí, então começa a escrever, a anotar mesmo, que aí você vai vendo com o tempo, a partir do momento que você começa a desenvolver esse seu lado mais racional, mais crítico, né, mais de responsabilidade por si, pelo outro até um certo ponto, né, por si mesmo, você vai perceber que com o tempo, com a prática, você vai ver que você já não é mais tão marionete, você já consegue dominar mais o teu campo, você já consegue perceber, por exemplo, sempre que alguém vem para você falar sobre um problema, sobre algo que está afligindo, que está deixando ela desequilibrada, pode ter certeza que a sua energia está indo junto com esse discurso dela, tá? Até um certo ponto, ok, mas chegou um momento que você percebe que aquilo está lhe fazendo mal, porque existem pessoas que, para serem boazinhas, para causarem uma boa impressão, elas aceitam essas pessoas que ficam o tempo todo só falando de coisa negativa. Não, chega um ponto que você lê, por favor, me desculpa, mas eu estou sem tempo, eu tenho coisas para fazer, sabe? Dê prioridade a coisas que você sabe que são mais... Não dá para você alimentar isso no outro, né? Porque a Cris colocou aqui, nem sempre estamos vibrando 100%, mas podemos dominar nossas vibrações. Sim, pois é. Então, você comece a colocar um basta, dá um basta mesmo. Não quero isso. Eu permito que você pegue minha energia até um certo ponto. Daqui para frente já não dá. Também uma outra coisa que pode acontecer, mesmo a pessoa não estando presente, não estando ali na sua frente e tudo, essa questão energética, ela vai muito mais além. Ela não tem essa limitação, né, geográfica. Se você pensa em alguém, automaticamente existe essa conexão, tá? Vai haver essa conexão. Então, por isso que a gente bate sempre na tecla, tenha muito cuidado de ficar evocando determinadas pessoas. A pessoa muitas vezes é um ente querido, né? Alguém que mudou, né? Que morreu, que dessomou. E aí a gente tende a ficar chamando essa pessoa, evocar, fulano, venha, né? Isso você está puxando, é como se você puxasse essa pessoa para um lugar onde ela já não faz mais parte, de onde ela não pertence mais. Então deixe a pessoa livre, liberte essa pessoa. Quando for falar dos seus problemas para o outro, fale de uma forma consciente, pedindo não que aquela pessoa lhe socorra, lhe ajude, lhe salve, mas é como se você, tipo assim,
eu tô com tal dificuldade, mas partindo de um ponto de equilíbrio, tá? Não chorando, se esgoelando, arrasado, triste demais, não. Partindo de um ponto de equilíbrio. Fulano, eu não tô bem, eu tô passando por isso, isso e isso. Você tem alguma ideia que pode me dar para me ajudar para que eu faça, não você faça por mim, mas para que eu faça e eu consiga sair disso? É assim que tem que funcionar. Você não precisa falar com essas palavras, tá? Mas é assim que deveria ser, né? E não você chegar, porque a gente tem muito isso de essa questão do vitimismo, ele tá muito presente, né? Muitas vezes a gente, sem perceber, a gente tá ali naquela, ai, por favor, me dê atenção, me dê, né? Olhe para mim. E se tudo é energia, então essas palavras, elas são energia também, e aí automaticamente ela vai. Por isso que evite também outra coisa, outros ladrões de energia também, quando você está, essa questão, por exemplo, de você estar muito sempre mal-humorado, tá sempre reclamando, sabe? Isso também é meio que é como se você abrisse uma torneirinha para deixar sair sua energia o tempo todo, é mais ou menos assim. Então feche essa torneirinha, procure entender quais são os motivos pelos quais você está passando, o que é que está te levando a sentir aquilo ali, comece a se observar. A Cris colocou, somos como os ímãs, então sejamos ímãs de curas, amor e perdão. Sim, quando você tem essa ideia de que existe essa conexão, né, que está tudo conectado, quando você entende isso, você entende também que tudo que sai de mim, retorna para mim. Seja coisas consideradas positivas, negativas, tudo que vai e volta. É mais ou menos isso, é a lei do retorno. Tá? Então, se somos ímãs, vibramos e transmitimos e recebemos de volta aquilo ali. Então, cuidado com o que você emana, com o que você... Então, é normal, todo mundo passa por dificuldades, todo mundo passa por momentos que você não consegue enxergar, e vem uma pessoa de fora que consegue, ela vai... Por quê? Porque ela não vai estar emocionalmente relacionada àquilo ali, então para ela fica mais fácil, ela tem uma visão mais ampla, né, do que está acontecendo, e aí ela pode sim te dar ideias que vão te ajudar. Por isso nós terapeutas temos que ter esse cuidado, essa atenção de perceber qual é o ponto real da necessidade daquela pessoa, sabe? O que é que essa pessoa realmente precisa? Muitas vezes ela precisa só de alguém que a escute, que não a julgue, alguém que mostre para ela que ela é capaz. Muitas vezes se resume nisso. Eu já peguei clientes meus que na verdade era isso, sabe? No fim das contas só queriam um empurrãozinho, só precisava de um empurrãozinho para começar para que ele começasse, né, esse caminho de autoconhecimento, de autoaceitação. Dias lá no alto, outros lá no meio, a vibração é assim, por isso temos que cuidar de cada chakra de equilíbrio. Sim, existe algo que é o seguinte, se muitas vezes, né, de você estar muito lá em cima, muito lá embaixo, né, com o humor, o ideal é que você consiga, por isso se fala no caminho do meio, tá? É você não estar muito lá nem muito cá. Mas estando no caminho do meio, isso não quer dizer que você não vai olhar para um lado e não vai olhar para o outro, tá? Você tem esse contato com o lado direito, com o lado esquerdo, né? Com o que está atrás, com o que está na frente. É óbvio isso. Mas quando falamos no caminho do meio, é esse equilíbrio, é de você não estar... E aí quando, por exemplo, com a meditação, você percebe que
isso já não é mais, a curva já não é mais tão acentuada. Ela já não vai mais tão lá em cima quando você está triste, mas ela também não vai mais tão lá embaixo, entende? Quando você está feliz, ela já não vai lá em cima, porque isso também é um desequilíbrio. Nós temos a tendência de achar que desequilíbrio é só coisas, só com sentimentos negativos. Não, a felicidade exacerbada, a excitação, ai, estou muito feliz, estou muito... Observe, sabe? Isso também é um oposto, são duas faces da mesma moeda, né? Então, observar isso também. Você pode ver que, por exemplo, os monges, dá um exemplo aqui do Dalai Lama. Só falta me acabar de rir com ele. Dalai Lama tem um humor maravilhoso, mas você percebe que ele está ali. Você sente, você olha para ele, você percebe que quando ele está feliz, quando ele está rindo, você percebe a alegria nele, mas ele não está gritando, dando gargalhada, não precisa, entende? Então são essas coisas que a gente tem que não, né? Que seria interessante que pudéssemos observar. Quando a gente entra nesse plano aqui, agora eu comecei a falar aqui de energia, então, tu já está falando em outra coisa. Não, tudo isso faz parte, tá? Tudo isso é questão energética. O equilíbrio dos chakras, o equilíbrio emocional, tudo isso vai automaticamente interferir nas tuas energias. Então, como eu estou fazendo, por exemplo, eu estou fazendo essa limpeza, né? É uma limpeza energética que eu estou fazendo. Cris, comecei ontem. Aí hoje eu estava pedindo aqui desculpas pro pessoal que eu estou um pouco assim, mas é porque não foi fácil hoje não, tá? Foi o dia todo com dor de cabeça, mas faz parte, né? Então, assim, o que é que acontece? Quando você faz essa limpeza, por exemplo, você tá fazendo aquilo ali, aí de início eu vou estar, mas tá me fazendo mal, porque eu não tô me sentindo bem. Sim, mas tá limpando. É como debridar uma ferida. O pessoal que é da área de saúde aí sabe muito bem. Quando você tá com a ferida lá, o médico vai limpar essa ferida, né? Isso dói muito, dói que não é brincadeira, mas ele faz aquilo ali para quê? Para que uma nova pele surja, para que haja a regeneração da pele. Então é uma dor necessária. Muitas vezes essas limpezas energéticas que são feitas, né, que a gente tem o medo, o receio, não vou fazer isso porque eu sei que eu vou sofrer, porque eu sei que eu vou sentir dor, saia dessa limitação, entenda que aquilo ali é necessário. Existem, como eu falei antes, todos esses sentimentos, essas emoções que a gente vem carregando de tanto tempo, elas ficam impregnadas no nosso campo. Então o ideal é que você limpe isso, porque senão depois, se você deixa acumular tudo isso, o que é que acontece? Adoecimento físico, né? Quando chega no físico, aí já sabe que o bicho está realmente pegando. Quando estamos mal do estômago, se põe para fora, é horrível, né? Assim somos nós, a limpeza energética. Existe, o vômito, dor de cabeça. Esses sintomas, geralmente eles são alguns sintomas, sim, dessa limpeza. Se descarta alguma coisa física, né? Mas geralmente quando você está nesse processo, você reconhece, você sabe diferenciar. Então, aí você diz assim, mas como isso pode ser legal? Como é que isso pode... Porque você vai perceber depois. Então você só vai saber quando você fizer. Sabe? Aí muitas vezes a pessoa vai para um terapeuta, o terapeuta faz determinado procedimento, né? Realiza determinada algum trabalho lá com a pessoa, aí a pessoa diz assim, mas eu fiquei, foi mal, não vou mais não. Eu não vou mais não, porque eu fui fazer esse tratamento com essa pessoa, eu fiquei mal pra caramba, cheguei em casa me acabando. Pois lembra da feridinha sendo limpa? É isso, sabe? Então esse mal-estar que você sente é um exemplo. Outro exemplo aqui que eu posso dar é quando fazemos
uma lavagem intestinal, né, que fazemos com o enema de café. Quando você faz essa lavagem, com o tempo, você percebe que ela começa a lhe dar um pouco de tontura, ela lhe dá náusea também. Por que isso? Porque ela está mexendo, é como se ela tivesse, as toxinas estão ali paradas e ela, ao fazer a limpeza, você mexe, né? Essas toxinas, elas se despregam da parede, né, do teu intestino. Então é a mesma questão com a energia, sabe? Não tem problema não, imagina, eu entendo assim. Então você compreende que são males que são necessários, que vão te fazer um bem depois, tá? Que vão te trazer um bem-estar depois. Você começa a se sentir com mais clareza, as coisas começam a ficar mais claras. Você começa a ver a vida de uma forma mais leve, sabe? É assim que a coisa funciona. Então essas limpezas, elas são maravilhosas. Claro que quando você faz se você não tem prática, é ideal que você faça com alguém que conheça, que saiba o que está fazendo, né? Não recomendo ninguém fazer sozinho, não. Até então, por quê? Porque pode ser que aconteça alguma coisa assim de você, tipo assim, eu fiz a limpeza tal e me deu, eu fiquei senti um certo mal-estar, fiquei com raiva, por que isso, né? E aí, se você não entende, você vai interpretar que aquilo ali não é legal para você, né? Então, o terapeuta vai chegar e vai dizer, não, isso aqui pode acontecer sim, esse aqui é um dos sintomas que pode vir junto com essa limpeza. E aí quando você é maravilhoso, gente, a sensação quando você começa a entrar em contato com tudo isso, quando você começa a enxergar que você é muito mais do que só um pedaço de carne. Quando você começa a entender isso, você começa a se dar muito mais valor, você começa a se amar muito mais, você começa a se respeitar muito mais, a respeitar o teu corpo, a ingerir alimentos saudáveis, a ingerir, a proferir palavras saudáveis, palavras que vão contribuir com o bem-estar de quem esteja ouvindo. Sabe, é isso, o ganho, ele é gigantesco, você não imagina o quanto. Então são sacrifíciozinhos que a gente faz, né? Quando a gente faz essas observações de muitas vezes dizer assim, mas não é fácil você enxergar que você tem coisas sujas pregadas no seu campo, né? Sim, tem. Nada mais normal. Tá todo mundo aqui para aprender, gente. A gente não tá aqui. Se existisse alguém que já fosse evoluído, não precisaria mais estar aqui. Sim, esse alívio, ele é sentido sim em todos os aspectos, todos. E o mais legal ainda é que isso gera quando você faz isso, né, quando esse bem-estar vem, você automaticamente começa a vibrar bem, né, vibrar nesse bem-estar, e as coisas tendem a se organizar no seu externo. É essa a mudança. Quando Gandhi dizia, seja a mudança que você quer ver no mundo, é essa mudança. Faça essa faxina, sabe? Como a Cris colocou aqui. A voz, tudo. Seja, às vezes, gente, você nem sempre, como eu coloquei aqui, nem sempre a gente vai estar 100%. Hoje mesmo eu falei aqui no começo da live que eu estava até meio... Agora já estou um pouquinho melhor, porque está tendo essa troca aqui, né? Mas assim, eu quase não fazia a live, mas como eu tinha me comprometido, a gente se compromete com as coisas, né? Então seria interessante que a gente cumprisse, né? Então vamos cumprir com o nosso trabalho. O dever nos chama, então vamos lá. Ninguém nasceu sabendo tudo, estamos aqui em aprendizado a cada segundo da vida. Sim, então quando você se percebe sendo essa mudança, quando você percebe que você está sendo
tá sendo tá servindo, né, de exemplo, tá servindo de auxílio para o outro. É isso que é o ponto. Quando você está nesse bem-estar, a tendência é que apareçam mais pessoas que precisam, sabe, daquele teu exemplo ali. A vida, o universo, ele faz isso com a gente, sabe? Quando você começa a desenvolver determinadas aptidões, pessoas que precisam daquilo ali, elas vão chegando para você. Por isso que eu fico olhando assim, eu acho engraçado quando tem uma certa disputa, rivalidade, né, entre terapeutas, entre pessoas, não vou fazer isso porque vai estar elevando o outro e a mim. Essa coisa da concorrência. Não, você vai ter o seu público, você vai ter aquelas pessoas que vão gostar do que você fala, sabe? Então tá tudo certo. Se ninguém ouvir, se uma pessoa ouvir e levar isso para a vida dela, tá valendo. Então é assim que eu penso, tá? E quando a gente entra nesse universo dessa coisa das energias, né, a gente começa a ver que é algo que é grandioso, é algo que vai nos dar uma percepção mais prazerosa. Você vai entender que a vida não é só aquilo ali que a gente estava acostumado a ver. Se tá ruim, vai ficar ruim até você aguentar depois. Sabe, quando você entende que você pode, essa coisa de você pegar as rédeas, né, nas suas mãos, é isso. É você entender que a responsável é você mesmo. Então, e aí quando você porque não tem coisa melhor do que você deixar de ser aquele que pede para ser aquele que doa. Não adianta me dizer assim, mas você vai pedir também. Sim, pede, você pede, mas você pede de uma outra forma. Em troca, você faz uma troca. Você sabe que é uma troca, não é só uma via de mão única. Se eu peço algo a você, como o Bert Helling fala, né, na constelação familiar, ele diz que tem que ter um equilíbrio, né? Você dá, mas você tem que receber também na mesma, porque senão vai ficar é como se eu ficasse devendo algo a você, sabe? Na constelação familiar tem isso. Então, o ideal é que você saiba que ao pedir, você também vai estar doando, né? Você vai estar dando àquela pessoa a oportunidade dela se sentir útil, dela se sentir até um certo, não importante assim com o ego, não é essa questão egóica, mas importante que eu coloco aqui é a importância de saber que você é alguém que vale, sabe? Que pode acrescentar na vida do outro. O universo leva quem precisa até nós, por isso eu falei, somos como imãs. Sim, as pessoas vão chegando, sabe, que estão naquela vibração. Então mantenha o teu campo energético numa vibração saudável, numa vibração de acolhimento, numa vibração de amor, numa vibração de empatia, numa vibração de respeito pela dor do outro. Muitas vezes, quando a gente já um tempo já nesse, né, estudando tudo isso e tudo mais, se a gente não tiver cuidado, a gente começa a olhar assim, o outro está passando por uma situação, mas é tão simples isso. Sim, mas para ele não é. Então tenha esse olhar de empatia, né, de entender que para ele não está sendo fácil. E aí, gente, é isso, você entenda isso, sabe, de uma vez por todas. Coloque isso no seu caderninho de coisas a fazer no seu dia a dia, no seu diáriozinho, na sua agenda. Amanhã eu tenho que trabalhar minhas energias, eu vou trabalhar minhas energias para ficar bem. Porque esse trabalho com as suas energias é o que vai te proporcionar o bem-estar mental também, tá? Você pode observar que quando você está numa boa vibração, tudo flui, o cérebro fica mais turbinado, né? Você consegue ter mais ideias que vão trazer coisas positivas para a tua vida, você sente com mais gás para fazer exercício, é isso, sabe? Para sair, para curtir.
O momento que viramos a chave, o véu começa a cair, nossos olhos começam a ver o mundo fora da caixinha de vidro. Essa caixinha, muitas vezes, ela não é nem de vidro, tá? Muitas vezes essa caixinha é de algum material até mais sólido mesmo. Você, quando diz, estou dentro de uma... Vocês estão dentro da caixa, né? Pois é, existem caixas, essas caixas, geralmente elas são de um material bem mais forte, bem mais potente. Então, sim, saia dessas caixinhas, comece a ver sua vida com um olhar de gratidão, né? A gratidão, ela não é, eu desconheço algo assim que seja tão mais potente, sabe? Do que você agradecer mesmo, agradecer por estar vivo, agradecer por estar... Só por estar vivo já é uma grande coisa, já é um motivo bem grande, né? E você ter essa oportunidade de poder entender, de poder acessar essas informações, de poder trabalhar tudo isso em você, de se transformar. É até para mim, tudo isso foi até uma forma assim de me dar um motivo para continuar vivendo, sabe? Tipo assim, cara, eu tenho tudo isso para descobrir, eu tenho tudo isso para aprender, para colocar. Isso te dá essa vontade de viver, sabe? De se proporcionar tudo isso. Então você começa a ver a vida com mais, tipo assim, eita, tem mais coisa para fazer. Não é tão tediosa como eu achava que era. Antes eu achava que a vida era um tédio, né? Às vezes a gente se pega pensando nisso. Ai, que vida chata, sempre a mesma coisa. Acorda, aí passa o dia. Oi, meu amor, bem-vinda. Às vezes você acorda, passa o dia, né? Não tem coisa melhor do que quando você se descobre, né? Quando descobre que tem todo esse universo aí. E aí você passa o tempo com mais qualidade. É um tempo que vem com mais qualidade. É um tempo de aprendizado, de você começar a ver até que você é muito mais do que você imaginava que era, que você vale muito mais do que você pensava que valia. Então, ver como está tudo correlacionado. Não dá para separar uma coisa da outra. Quando você, como a Cris colocou aqui, se permitir mudar e receber as mudanças. Pois é, se abrir para esse universo aí que tem à sua disposição. Aceitar que somos todos esses corpos. Não sou só esse corpinho aqui físico, não sou. Eu sou muito mais do que isso. E quando eu percebo que tem esse algo mais, eu percebo o quão tudo é grandioso. E aí automaticamente mais motivos para agradecer, mais motivos para me sentir viva. Isso te dá a sensação de que está vivo, de que não está como um zumbi, só vegetando, vivendo assim, sem direção, sem saber quem é, sem saber o que é, para quê, por quê. Por que eu tô aqui, para que eu vim para cá, o que é que eu tô fazendo aqui, sabe? É isso, é sobre isso. Além do horizonte existe um lugar, olha além do físico. Sim, porque quando a gente olha só para o físico, quando você tem essa visão limitada de que é só o físico, a vida ela se torna muito pobre, sabe? Ela é muito resumida. E aí existem tantas coisas que acontecem que às vezes a gente não percebe, não entende, não compreende. Por exemplo, o sofrimento de uma criança. Como é que você vai entender isso, né? Como é que um Deus tão bondoso vai permitir isso, né? Que uma criança sofra, que alguém esteja ali sofrendo. E aí quando você amplia, quando você sai, você tem um movimento de sair dessa questão do físico somente. Aí você começa a entender, né, como é que funciona tudo, e isso vai te dar uma certa até acalmia, porque você vai compreender que vai muito mais além do que aquela visãozinha limitada ali, né?
O George colocou aqui: somos convidados a ter uma nova consciência, lembrarmos que somos seres energéticos. Sobre a gratidão, é muito mais do que agradecer e um jeito de viver. Sim, é um jeito de viver. Eu até fiz uma live um dia desse com uma pessoa falando sobre essa questão da gratidão, e assim, foi com o Fabiano, e a gente falou sobre essa coisa do automatismo, né? Agradecer por agradecer. Essa gratidão que nós estamos colocando aqui, que o George colocou muito bem, que eu estou colocando, é uma gratidão de sentimento. Você sente que tem muito mais coisa, que o universo ele é muito mais lindo, que a vida ela é muito mais perfeita, que as coisas que existem são perfeitas, entende? Sejam elas vistas pelo nosso olhar, né? Quando a gente olha com esse olhar minimalista, a gente vê a vida como cruel muitas vezes, uma vida desregrada, uma vida sem emoção, uma vida pesada, né? Que só dá alguns momentinhos de alívio pra gente, né? Aquela coisa do vamos lutar, vamos pra luta. Então, é assim, você começa a ver que a vida, ela vai muito mais além. Que você é um ser lindo, que você é um filho, é um pai, é um irmão, é uma mãe, é uma filha, é um amigo, é uma amiga, é um inimigo, é uma inimiga. Você vai perceber que você é tudo isso, que você tem tudo isso dentro de você, e que você não é tão pequenininho como imaginava, e não tão fraco como imaginava. E tá tudo certo. Se você ainda não chegou a pensar dessa forma, tá tudo certo. Então, todo esse pensamento vai te dar também mais... não é frieza, tá? Mas assim, ela vai te dar uma sobrepairar. Você começa a sobrepairar todas as dificuldades, mesmo que o seu corpo físico esteja sofrendo, tá? Mesmo que ele esteja sendo lapidado de uma forma dolorida, mas mesmo assim você não vai estar sentindo daquele... Lembra quando eu falei no comecinho da live? Aquele lugar que tem dentro de você, que fora pode estar um caos, mas dentro de você está em paz. E é essa paz que você sente lá dentro, é o que vibra, é o que a tua energia vai passar para o outro. Você muitas vezes, você pode ver pessoas que estão vivendo assim uma fase terrível, que você olha assim, meu Deus, como é que essa pessoa consegue sorrir? E aí você chega perto dessa pessoa e você fica tranquila. Eu tive dar um exemplo aqui de uma paciente minha, ela sentia dores terríveis, ela vivia magrinha, sabe, em cima de uma cama, não conseguia mais, tudo dependia de tudo, assim, dependia de mim, para tudo. Se eu não fosse lá dar água para ela, ela ficava com sede, porque ela não tinha como pedir a água, sabe, era mais ou menos assim. Essa mulher, eu nunca vi um sorriso tão lindo. Eu nunca vi um sorriso que transmitisse tanta paz. Eu juro para vocês que até hoje eu não encontrei um sorriso como aquele. Um olhar como aquele, um olhar de gratidão. Mesmo naquela situação. Mas ela olhava para mim com... Era aquele olhar de que, tipo assim, tá tudo bem. Ela me dava força, gente. Quando eu... Ai, desculpa. Quando eu não estava bem, eu me aproximava dela para ficar bem. Vocês terem ideia, era ela que me ajudava, era ela que me dava esse apoio. Então, assim, para a gente ver o quanto isso é importante, o quanto esse bem-estar, sabe, o quanto isso é gostoso de você poder doar isso pro outro. Então, você se mostrar muitas vezes, que você mostrar esse teu lado de que não é o todo-poderoso, de que você precisa sim também de um ombro amigo, sabe? Isso não é fraqueza. Chega de achar que isso é fraqueza, não é.
Então, e você se sentir acolhido por isso, não tem coisa melhor, né? Então, era isso que eu queria deixar aqui para vocês. Eu realmente, eu realmente hoje não estou nos meus dias melhores, mas tudo bem. Não podemos nos esquecer que ao nascermos e recebemos a chama trina no peito, é ela que não se deve apagar, e é essa força dessa senhora. Sim, era essa força, sabe? Porque ela percebia que ela era amada, ela percebia que esse amor era imenso e que ela poderia, apesar de estar naquela situação, ela poderia também deixar transbordar, né? E era isso que ela fazia, ela transbordava tudo isso para todos que estavam ali ao lado dela. Ela era a força de todos, da filha, do filho, minha, mesmo nessa situação. Então é isso, independente de como você esteja, de como esteja o teu fora, tá? Como estejam as coisas fora, traz esse equilíbrio dentro de ti, faz com que esse equilíbrio fique dentro de você, que aí as tuas energias ficarão melhores e automaticamente a tua vida fora vai vibrar de uma forma mais equilibrada, mais iluminada, mais ampla, né? É isso, gente, gratidão, muito obrigada por estarem aqui comigo, por me ouvirem, por me darem esse espaço, esse presente maravilhoso. Beijo no coração de todos e a gente se vê segunda-feira. Segunda-feira eu tenho uma live, depois eu vou colocar aqui no meu Instagram, tá? Segunda, terça e quarta. Na quinta também tem uma, tá? Então eu espero todos vocês, fiquem em paz. Tchau, tchau, bom final de semana.